gravar aqui também para depois a gente poder subir no YouTube. Então, boa noite a todos que estão nos seguindo. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas por esse atraso, né? A gente tinha a intenção de transmitir pelo YouTube, mas por alguma razão técnica o Zoom não está mandando para o YouTube. Então, a gente está ao vivo pelo Facebook também e aqui pelo Zoom. Então, eu sou Marcelo Demar, estou representando aqui o Centro Mente Aberta, de Mindfulness e Promoção da Saúde. A gente tem feito essas lives semanais, às quintas-feiras, às 19h, sempre com um convidado diferente, um convidado especial, trazendo temas relacionados a Mindfulness. E hoje o nosso tema é envelhecimento saudável e Mindfulness. E para isso a gente está recebendo aqui o professor Luiz Roberto Ramos, é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordena o Centro de Estudos do Envelhecimento, que é uma referência em estudos sobre o envelhecimento saudável aqui no Brasil e também em nível internacional. O Luiz não sabe, mas eu conheço ele há muito mais tempo que ele me conhece, né? Quando eu era estudante de medicina, já me interessava bastante pelo envelhecimento, pela geriatria na época, era uma opção de especialidade, e acompanhava ele nos congressos de geriatria. E depois nós nos tornamos amigos de departamento, colegas de departamento. Então, muito obrigado, Luiz, por ter aceito o convite. Queria que você se apresentasse também, um pouco mais em detalhes. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né? E eu não sabia desse detalhe, mas assim, que bom, né? Bom, eu sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina e depois de fazer meu doutoramento em Londres, na London School, eu entrei por influência de um amigo que até hoje é a maior autoridade nessa área de envelhecimento saudável, que é Alexandre Kalash, e que me levou para essa área, né? Quando eu terminei o doutorado, eu voltei e consegui, com a FAPESP, um projeto, financiamento para um projeto longitudinal, né, que acompanha idosos. Então, a gente começou um estudo lá em 1991, o que a gente chama de uma coorte de idosos, lá em volta da Escola Paulista de Medicina. E aí, 91 para hoje, já são aí uns 30 anos que a gente segue essas pessoas que moram naquela região. Qual o objetivo? O segmento permite que você detecte os chamados fatores de risco para qualquer coisa que você queira, né? Então, no caso, o objetivo que era saber o que faz as pessoas envelhecerem bem ou envelhecerem mal, que é a pergunta que todo mundo quer responder, né? O que eu tenho que fazer para envelhecer bem? Então, eu parti dessa pergunta, juntei um grupo de idosos bem delimitado numa área, né, que era fácil de seguir, porque é tudo lá em volta, e coloquei esse objetivo de entender os determinantes do envelhecimento saudável. Como é que a gente faz isso? A gente tira uma fotografia no início, pergunta e avalia todas as características desse indivíduo e depois começa a seguir. E aí você começa a ter os desfechos, né? Esse desfecho pode ser morte, né? No começo foi a morte, a gente procurou os determinantes de mortalidade. E na investigação dos determinantes de mortalidade, nós percebemos que os fatores de risco para morrer nas pessoas com mais de 65 anos não eram exatamente as doenças, que é aquela coisa, né? As doenças levam à morte, né? E aí a gente fez uma análise e percebeu que, controlando pelas doenças, os fatores que determinavam quem morria e quem não morria eram parâmetros funcionais, né? E esses parâmetros funcionais eram basicamente a independência no dia a dia e a capacidade cognitiva. Então, as pessoas que perdiam memória e as pessoas que ficavam, vamos dizer, dependentes no dia a dia, eram as que tinham o maior risco de morrer. Atrás dessa perda funcional, obviamente que tinha as doenças, né? O indivíduo tem seu diabetes, sua hipertensão, seus problemas hormonais,
Mas, na hora que você faz uma análise estatística, quem realmente indicava o risco eram esses parâmetros funcionais. Então, a partir daí, a gente iniciou todo um trabalho. Falei, bom, se o que importa são as perdas funcionais, então eu não vou ficar olhando para os fatores de risco para as doenças, eu vou olhar para os fatores de risco ou dos fatores de promoção de saúde que evitem essa perda funcional. E a gente vem fazendo isso nos últimos 20 anos, né? E, obviamente, que um dos fatores é atividade física. Então, a gente fez estudos para saber como que você promove atividade física em pessoas com mais de 60 anos como um investimento em promoção da saúde, né? Inventamos algumas teses e tal, e temos aí algumas estratégias que já se mostraram efetivas para fazer um idoso que nunca fez atividade física começar a fazer atividade física. Atualmente temos até um app que chama Levanta e Vai, que é uma forma de fazer os idosos facilitar a promoção da atividade física, que ele localiza a residência do idoso e fala, olha, num raio de 500 metros da sua casa, você tem essas e essas instâncias que podem ser utilizadas para você fazer atividade física. A gente tem alguns trabalhos mostrando que isso realmente importa mais do que você simplesmente dizer, ó, você precisa fazer atividade física, né? A outra coisa, isso tentando promover a não perda funcional física. E aí a gente partiu para a promoção da saúde cognitiva, né? Que é um fator assim, mais difícil de você promover estimulação, né? Antigamente tinha aquela coisa, manda fazer palavra cruzada e tal. Isso ajuda, mas é difícil você pensar numa ação comunitária, mandando todo mundo fazer palavra cruzada e tal. Então, a gente tentou estabelecer umas estratégias. Agora, na hora de você fazer isso, você precisa ter um instrumento que te diga quem é que precisa mais dessa estimulação cognitiva, né? Porque tem pessoas que já dobraram o cabo das tormentas, que já demenciaram. Essas pessoas você não vai poder fazer promoção de saúde cognitiva porque elas já estão num outro estágio. Elas precisam ser tratadas das consequências do Alzheimer ou da demência vascular, é um outro caminho, né? Então, a gente precisava realmente identificar com alguma segurança as pessoas que ainda não tinham perdido totalmente a sua cognição, que seriam os alvos para essa promoção de saúde cognitiva, né? E aí nós temos um problema num país que nem o Brasil, com uma alta taxa de analfabetismo e de baixa escolaridade, porque a maioria dos instrumentos que avaliam cognição, elas no fundo dependem da escolaridade, né? Os testes todos, você tem que ler, você tem que escrever, você tem que fazer conta. Então, assim, na hora que você pega um indivíduo sem escolaridade, um analfabeto, ou com uma escolaridade muito baixa, você começa a ter um viés muito grande, né? Porque o cara vai mal no teste, mas você não pode dizer que ele foi mal no teste porque ele está demenciando, né? Então, a gente tinha esse problema. O teste mais famoso que todo mundo utiliza, que é o mini exame do estado mental, tem esse problema. Ele manda fazer conta, ele manda escrever, ele manda desenhar, e você acaba, vamos dizer, tendo esse viés. E aí a gente começou a trabalhar com um instrumento que tenta fugir desse viés, que é o CDR. Então, é uma sigla em inglês que tenta estagiar o estado cognitivo do indivíduo. E faz isso, essa que é o diferencial, não avaliando o indivíduo, mas avaliando o seu parceiro mais próximo. Pode ser o cônjuge, a filha que mora junto, às vezes até um cuidador que mora junto. Por quê? Porque você vai perguntar não para o indivíduo, mas para quem está do lado dele, como é que está sendo a evolução? Como é que está a capacidade dele se relacionar? Como é que ele está cognitivamente na hora de fazer o trabalho no banco? Ele está errando a gorjeta do garçom no restaurante? Quer dizer, coisas que o indivíduo mesmo não vai te dizer, mas quem está do lado dele
Mas olha, ele está piorando nisso, ele está piorando naquilo, e você consegue, então, com essa metodologia que é bem estabelecida, a gente fez a validação desse instrumento aqui no Brasil, permite você classificar os indivíduos em, não, esse está completamente normal, a cognição dele está normal, esse já foi, ele já tem um nível compatível com demência, pode ser uma demência leve, moderada e grave, mas a virtude desse instrumento é identificar a coluna do meio, que é indivíduos que já não estão normais, então é aquela história, a família acha que ele está com problemas cognitivos, ele está mesmo, mas ele ainda não está demente, né? Então a gente definiu essa nossa população-alvo, né? Ou seja, eu quero trabalhar com essas pessoas que já estão claramente num caminho não normal, mas ainda tem um tempo antes de se tornarem um caso irreversível de demência. E aí nós começamos a investir em promoção da saúde para essas pessoas. E nessa época já estava mais ou menos delineado na literatura a importância do computador, né? Esse computador que nós estamos usando aqui, como um instrumento de estimulação cognitiva. Então, você pegar um idoso que nasceu muito antes da era tecnológica, só de você fazer ele entender o que é um computador, conseguir trabalhar com o computador naquilo que a gente chama de uma inclusão digital, já se mostrou uma ação de estimulação cognitiva bastante interessante. Nós fizemos o primeiro trabalho com isso, colocamos os idosos, montamos uma pequena lan house lá no centro de estudos e pusemos os idosos para trabalhar com supervisão, né, aprendendo a ligar o computador, a navegar na internet, a fazer um PowerPoint, a mandar um e-mail para os netos, enfim, estimulados que estavam por melhorar a sua autonomia na vida e a sua independência. Isso já se mostrou uma ação bem efetiva para melhorar a cognição. Então, nós estamos atuando na promoção da saúde cognitiva e, com isso, investindo na sobrevivência dessas pessoas e na autonomia dessas pessoas. O passo seguinte foi sofisticar um pouco essa atuação de promoção. E nós conhecemos aí, eu não sei se você conheceu o Fábio, né? O Fábio Ota que montou uma empresa que é de joguinhos de computador para idoso, né? Então, se a criançada se diverte com joguinhos, ele achou que os idosos também iriam se divertir com joguinhos e montou joguinhos para idosos, né? E aí, nessa segunda fase do nosso trabalho, nós estamos usando como ferramenta de estimulação cognitiva a aprender a jogar esses joguinhos, né? E os idosos, além de melhorarem a memória, se divertem, né? Isso é unir o útil ao agradável. Então, eu estou falando isso porque, como eu disse no começo, os dois grandes fatores de risco de mortalidade são a perda funcional física, né? Então, o indivíduo que começa a ficar dependente, e aí o antídoto para isso é atividade física, né? E as pessoas que estavam perdendo a memória, que também tiveram um risco aumentado. Então, como é que faz para não perder a memória? Você tem que manter uma estimulação cognitiva crônica, né? E com capacidade de atingir várias pessoas. Hoje em dia, a gente tem um laboratório lá que tem 30 computadores. Quer dizer, nós saímos de uma pequena lan house, agora nós temos uma grande sala de computadores, e a gente vai rodando de 30 em 30 idosos que vão passando por lá e se estimulando cognitivamente. Mais recentemente, nós, com a parceria com o Marcelo e com o grupo de Mindfulness, esses mesmos idosos passaram a se submeter a uma intervenção de Mindfulness, né, que já se sabia tinha potencial para também fazer estimulação cognitiva. Então, nós estamos trabalhando com um grupo que faz Mindfulness e um grupo que faz joguinhos do computador. Ambos com o objetivo de melhorar a cognição. E ao que a gente ainda não terminou esses estudos, mas ao que parece, ambas as estratégias são efetivas, né? E quando você compara com um pessoal que não fez nada, por exemplo, você percebe que não fazer nada realmente não leva a lugar nenhum. Agora, se você fizer uma ação ou
de estimulação via games, né, que é o que a gente usa aqui, ou uma estimulação via grupos de mindfulness, você tem uma estimulação cognitiva que faz com que o indivíduo melhore ou piore muito menos do que quem não fez nada, né? Então, esse é o estado da coisa. Você tem a probabilidade populacional. O Brasil é um país que, pelo ritmo do envelhecimento, vai ter um grande número de pessoas demenciadas. Isso é a parte triste da história, né? Porque Alzheimer, principalmente, é uma doença que o principal fator de risco é a própria idade. Então, quanto mais gente viver muito, mais gente vai ter esse problema. Então, se a gente achar um caminho em que você ameniza isso ou posterga o estado demencial, você já está fazendo um grande bem para a população, porque nós somos 200 milhões de habitantes, só hoje a gente tem quase 25 milhões de pessoas acima de 60 anos, daqui 20 anos nós vamos ter 60 milhões de pessoas com mais de 60 anos e potencialmente com o risco de chegar num estado demencial. Então, a gente tem que ter estratégias populacionais para estimular esse pessoal e fazer com que eles não cheguem nesse estágio pior da demência, que é o que ninguém quer, é o estágio que ninguém quer chegar na velhice, né? Então, resumidamente, esse é que é o trabalho que a gente está fazendo e essa parceria com o Mindfulness tem sido muito interessante, porque são duas estratégias diferentes, mas que podem levar para o mesmo lugar. A gente já teve alguns resultados, né, Luiz? E interessante a gente comentar esses resultados preliminares, a gente está publicando, né, isso e foi observado em outros estudos ao redor do mundo. São estudos mais novos que a gente tem da aplicação de Mindfulness no envelhecimento, né, uma área ainda que está em ascensão. Mas o que a gente observou de interessante é que ela complementa a estimulação cognitiva via computador, né? Então, o computador... Você quer comentar? Pode comentar. Não. Pode continuar. Então, o computador traz alguns benefícios, né? Até para a qualidade de vida, que a gente achou bem interessante, né? Melhora a qualidade de vida dos idosos, das pessoas 60 a mais. E Mindfulness tem um fator complementar que seria melhorar outros aspectos da saúde mental. Então, diminui o nível de estresse, né, em geral, de ansiedade, de depressão, e melhora a autoeficácia, né? A gente viu alguns fatores da pessoa se sentir mais eficaz para lidar com os fatores de estresse no dia a dia, que foi bem interessante. Então, é uma coisa que a gente espera realmente, né? Que são diferentes estratégias que podem agregar em diferentes variáveis, contribuindo para o envelhecimento mais saudável, né? Você vê dessa maneira também, Luiz? Com certeza. Até assim, essa segunda fase, a gente teve que, inclusive, corrigir um problema, entre aspas, que tinha dado naquela primeira... Quando a gente fez a inclusão digital, a gente comparou as pessoas que participaram dos grupos de inclusão digital com um grupo semelhante, porém que ficou em casa. A gente não fez intervenção nenhuma. Isso a gente acabou tendo algumas críticas a respeito, porque é diferente você ter uma pessoa que ficou em casa e uma pessoa que, seja fazendo o quê, tinha um compromisso semanal de encontrar com um grupo, de socializar com um grupo. Então, só isso já é uma intervenção. Então, a gente tinha essa crítica de que a gente tinha mal comparado a intervenção de inclusão digital com o nada, que seria deixar o cara na mão de Deus, né? Então, nessa segunda fase, a gente melhorou esse estudo exatamente porque nós comparamos a estratégia dos games com uma outra estratégia que também envolvia as pessoas se reunirem e interagirem, só que dentro de um outro contexto, fazendo sessões de mindfulness. E vale para os dois lados. Quer dizer, se você comparar mindfulness com nada, você também vai ser criticado, porque as pessoas se agruparem para fazer mindfulness já é uma intervenção, independente do valor do mindfulness. E também para o computador. Agora, quando você compara as duas, você elimina esse viés, ou seja, todas as pessoas estão se reunindo semanalmente, têm o estímulo, conversam, interagem e uma faz mindfulness e outra joga joguinho. Então, o efeito pode ser imputado às duas ações. E nós estamos chegando num ponto que eu acho que as duas ações são efetivas, né? Porque, comparando as duas melhoraram a cognição das pessoas
E as duas tinham a mesma estratégia, de semanalmente as pessoas se encontrarem. Então, acho que aí nós temos resultados muito mais fortes, né? Porque eu também já sei que as oficinas de games têm promovido uma melhora muito grande da memória. E você também já viu do seu lado, então nós estamos aí podendo colocar na literatura duas estratégias efetivas de você melhorar e manter a capacidade cognitiva das pessoas a um custo relativamente baixo, né? Porque você precisa basicamente reunir essas pessoas, ter alguém que consiga coordenar o trabalho, seja de mindfulness ou das oficinas de computador com games. E aí é uma estratégia que você pode propor para o SUS e para o sistema de saúde brasileiro como uma forma de encarar esse problema, né? Desses 30 milhões de velhos que a gente vai ter daqui a 5 anos, não caminhando inexoravelmente para um estado de perda cognitiva grave. Legal. Eu vi que tem um amigo aqui acompanhando a gente, o Hamilton. Tudo bem, Hamilton? Já fez uma pergunta. Liga o microfone, Hamilton. Tudo bem? Boa noite a todos. Desculpe interferir. Boa noite, Hamilton. O grupo, assim, a minha sugestão é que assim, ó, o grupo controle, tanto para os games como para o mindfulness, poderia ser simplesmente uma roda de conversa mais neutra, ou um grupo de convívio, onde as pessoas sentassem juntos. Aí daria comparação entre intervenção e não intervenção. Elas não estão em casa, mas elas estão participando de algo. Com certeza, né? Essa interação social poderia ser o normalizador, né? Então, é verdade. Assim, talvez isso, vamos dizer assim, isso aumentaria a chance de efeito das duas intervenções, né? Porque aí você estaria comparando pessoas que simplesmente se reuniram. O problema, se é que é um problema, é que é difícil você convencer as pessoas a virem só se encontrar para tomar um cafezinho, né? Porque, sem oferecer nada, vem fazer mindfulness ou vem jogar joguinho comigo, né? Mas se tiver um café, elas vêm, viu? E na verdade, quando você faz essa comparação, você está dificultando a sua vida, né? Porque para eu mostrar um efeito em relação ao outro grupo, é mais difícil, porque os dois estão tendo uma estimulação cognitiva, né? Então, eu acho que acaba isso anulando um pouco esse viés do grupo controle, mas, sem dúvida, é uma questão. Com certeza, né? E aí acho que a gente entrou num outro campo que está sendo mais bem estudado e tem a ver, né, com essas intervenções de estimulação física e cognitiva. Acho que vale para atividade física, vale para os games, vale para mindfulness, meditação, que é a questão da conexão social, né? Todas elas, de alguma maneira, promovem a conexão social. E cada vez mais a falta de conexão, né, ou a solidão, a gente já sabia intuitivamente, mas tem vários estudos mostrando a solidão, né, ou a percepção de estar só, como um fator de risco tão importante como fumar, né, para a mortalidade. Então, e aí você esbarra numa outra questão, né, Marcelo, que é a depressão, né, porque o isolamento, em última instância, ele leva à depressão, a pessoa, e aí você confunde, né, a falta de interação com a própria depressão, que é um grande fator de risco para a demência, né? Porque o indivíduo que está muito deprimido e não está tratado, ele pode, para muitos, parecer demenciado, né? Então, o isolamento, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco para muita coisa e particularmente para a questão cognitiva. Então, como foi lembrado, quer dizer, só de você reunir as pessoas, você já está fazendo alguma coisa, né? Se, além disso, você promover um joguinho, promover uma concentração do mindfulness, você está potenciando o efeito dessa sua intervenção, né? Legal. Bom, se mais pessoas quiserem fazer perguntas, Hamilton, outras perguntas, vai escrevendo aqui no chat. Mas, Luiz, eu queria expandir esse tema. Se eu não me engano, você começou como pediatra, foi isso?
É. Eu fui de um extremo para o outro, né? Porque, na verdade, assim, eu fui fazer pediatria numa época em que o Brasil não estava envelhecendo ainda, né? Eu sou daquele tempo em que a mortalidade infantil era alta e que era a grande prioridade era a saúde materna infantil. Mas daí, quando eu fui para a Inglaterra, já um pouco mais velho, que eu conheci o Kalash, eu falei assim, olha, tudo bem, a materna infantil é super importante, mas o que está lá na frente, que ninguém está olhando, é o envelhecimento da população, né? Então, apesar de eu ter uma formação de pediatra, eu já tinha caminhado naquela época para a área de saúde pública. Eu estava fazendo pediatria, mas preocupado com a saúde pública. Já estava ligado no departamento de preventiva e tal. E aí, para mim, fez o maior sentido, né? Olhar pelo viés da saúde pública para as consequências do envelhecimento populacional. E me apaixonei por essa questão, né? Porque eu percebi naquela época, isso era começo da década de 80, né? Já dava para perceber que o Brasil estava envelhecendo. Ainda não tinha caído a ficha da maioria das pessoas, mas olhando nos parâmetros de mortalidade e fecundidade, dava para prever esse boom de velhos que a gente teve no final do século passado, né? Com um crescimento de mais de 100%, continuam crescendo mais do que qualquer outra faixa etária. Então, foi nessa hora que eu realmente mudei, né, o foco, né? Continuei dentro da saúde pública, mas mudei o foco para os idosos, né? E não me arrependo nem um pouco, porque, entre outras coisas, você passa a olhar para o seu futuro e não para o seu passado. E, Luiz, aí a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, você, né, falou uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, né? Que o que importa mais para a gente envelhecer bem não é o número de doenças, mas é o quanto que eu sou funcional no dia a dia, né? A minha capacidade física e mental. Isso foi E quando que isso... Pode falar. Não, para. E quando que... A pergunta é assim, quando que a gente pode começar a intervir nisso? Quando que essa capacidade funcional começa a cair, né? Porque a gente estava falando mais aí 60 a mais. Mas com que idade a gente deve começar a se preocupar com isso e usando essas ferramentas? Eu costumo mostrar nas minhas aulas uma curvinha, que é uma curvinha hipotética, né? Mas o homem é um bicho que nasce completamente incompetente para sobreviver sozinho, né? Diferente dos outros animais, se você largar um bebezinho sozinho, ele não vai para frente, né? Então, a gente tem aí um período da vida em que a gente tem que ganhar função, né? É um período que varia, né? Para alguns são 15 anos, para alguns é muito mais, né? Não consegue se tornar um adulto independente nunca, mas geralmente com 15 anos você atinge uma capacidade funcional adequada para se tornar um adulto independente. Normalmente você tem aí umas 3 décadas em que você vai poder exercitar essa capacidade funcional que você adquiriu sem nenhum problema. Nessa época, doenças muito graves, doenças muito letais são bem raras, né? Agora, a partir da 5ª década de vida, que seria os 40 em diante, você começa a ter um declínio, né? Aquilo que você ganhou, você começa a perder, né? Você vai perder mais ou menos, né? Dependendo de vários fatores, mas a gente tem a convicção que os fatores que mais influenciam essa perda funcional são fatores comportamentais e de ambientais, né? Então, o indivíduo que não faz nenhum exercício, o indivíduo que é isolado, o indivíduo que fuma, o indivíduo que come mal, esse indivíduo ele está colaborando para que essa perda funcional seja mais intensa. E aí, quando nós fizemos a primeira avaliação da nossa coorte, lá no final dos anos 90, e a gente publicou isso em 2001, mostrou que os fatores que influenciavam o risco de morte, né, quando você colocava na equação todos esses fatores, se o cara era diabético, se o cara era hipertenso, se o cara era isso, aquilo, no modelo estatístico final, não ficou nenhuma doença. Quando você fazia uma análise de como ele era antes e por que ele morreu, vários fatores apareciam. Se o cara tinha tido um AVC, se o cara tinha uma visão da saúde dele muito ruim, enfim, vários fatores apareciam. Agora, quando você controlava, por exemplo, pela
capacidade funcional, que é aquela história de se ele tinha independência no dia a dia, ele consegue se vestir sozinho, comer sozinho, cuidar do banco, ir na farmácia, comprar o pão. Essas pessoas que eram independentes se deram muito bem. As pessoas que eram muito dependentes foram as que mais morreram. Mesmo controlando por diabetes, por hipertensão, por tudo que você imaginar. E também as pessoas que tinham perdido a capacidade cognitiva, independente de qualquer coisa, tinham mais chance de morrer. Então foi aí que ficou claro para mim que as doenças são um caminho para a perda funcional. Mas é a perda funcional que vai dizer quem é que está pior. Por quê? Eu posso ter um diabético hipertenso que leva a vida normal, porque ele faz exercício, ele come direitinho, ele cuida das suas doenças, ele vai ter um risco de morte igual a qualquer pessoa. Esse é que é o lance. Então aí, por isso que o diabetes e a hipertensão não apareceram na equação final, porque eles só são fator se eles levarem a uma perda funcional. Aí eles vão, então vamos trabalhar com o que importa, vamos trabalhar com a perda funcional, porque as doenças são só uma indicação de que ele pode perder função, mas se ele cuidar bem dessas doenças, ele vai ter uma capacidade funcional boa e com isso ele vai ter uma chance de viver igual de uma pessoa que não tem as doenças. Foi aí que a gente teve essa visão de que o que importa não é a contabilidade das doenças, porque eu tinha pacientes que tinham 4, 5 doenças crônicas e estavam jogando futebol, passeando no parque. E tinha outros que tinham 1 ou 2 doenças, mas que não cuidaram direito e já não faziam nada sozinho, já não batiam bem da cabeça e eram os candidatos a um risco maior de morrer. Isso é uma informação muito interessante, né, que precisaria ser mais divulgada, né? Muitas vezes a gente, até como médico, né, se preocupa mais com a doença do que com a capacidade funcional, né? E a gente prescreve mais remédio do que computação, ou mindfulness, ou alimentação, ou atividade física. Né? Então, é uma mudança até de paradigma na medicina, na saúde como um todo, né? O que a gente tem conversado aqui na escola, né, sobre esse tipo de informação passar para os alunos de medicina, né? Porque, tudo bem, todo mundo gosta de fazer um bom diagnóstico e propor um bom tratamento medicamentoso, né? Mas quando você pensa nessa questão mais global de como é que as pessoas vão funcionar bem, né? Não basta dar o antihipertensivo, não basta dar o antidiabético, né? Ele precisa que a musculatura dele seja trabalhada, ele precisa que a mente dele seja trabalhada, e para isso ele precisa comer direito, ele precisa fazer atividade, ele precisa se exercitar mentalmente, não só tomar os remedinhos, né? Então, eu acho que essa que é a mudança de paradigma, né? Que é um pouco essa para a nossa medicina alopática, né? Mas, enfim, eu acho que é o futuro. Os estudantes têm que ser expostos a isso, né? E também nós, professores, temos que entender isso e passar o modelo, né? Não que a doença não seja importante, mas só tratar da doença sem ser propositivo, né? Sem pensar prospectivamente, não vai resolver o nosso problema de envelhecimento. E todas essas doenças, na verdade, são exacerbações de perdas, né? O diabetes é um pâncreas que cansou, né? Quer dizer, supondo que ele não é um diabético de nascimento, mas a pessoa que fica com diabetes tipo 2, o pâncreas cansou, né? Ele comeu mal a vida inteira, comeu muito açúcar, e uma hora cansou, o pâncreas ele já não dá mais conta, né? Aí o que vai acontecer? Aí a perda funcional dele vai ser aumentada. Agora, se ele fizer o que ele não tinha feito, que é se exercitar, comer direito e tal, ele provavelmente vai postergar o estado funcional de perda funcional maior que ele naturalmente teria se ele não fizesse nada. Mensagem que fica, então, é que a gente deve começar aos 30, né, Luiz? Pelo menos, minimamente aos 30, 40, a praticar mindfulness. A rampa aparece na nossa vida lá pelos 40 anos. Aí eu brinco, a inclinação da rampa é o segredo, né? Todo mundo vai descer, mas tem gente que desce uma rampa extremamente inclinada e tem gente que desce uma rampa suave, né? Então, a ideia é fazer a rampa ficar suave. Eu senti essa rampa aí nos 40.
Vamos diminuir a inclinação, então. Exatamente. Esse é o que a gente pode fazer, né? Porque, assim, eliminar essas doenças que nós estamos falando aqui ainda não aconteceu, né? Assim, a vacina contra o diabetes, contra a hipertensão, a gente não achou e nem acho que a gente vai achar, né? Mas você conviver com essas doenças de uma forma funcional é perfeitamente possível, né? Bem legal. A Viviane falou que é uma excelente informação, né, aqui no chat. Ela é nutricionista e faz todo sentido, né? Infelizmente ainda é menos divulgado. O Hamilton comentou que o Carlos Sluck, ao escrever sobre as redes sociais, fala que redes equilibradas e funcionais aumentam os níveis gerais de saúde. Você está falando de redes de suporte social, né, Hamilton? Ou redes tipo Facebook? Não, na verdade, redes de suporte social. Redes de convívio. Pode ser rede familiar, rede de suporte terapêutico, rede de amigos. Então, assim, quanto mais equilibrada a rede, maior a chance das pessoas viverem mais e terem saúde. Eu acho que esse Legal. Com certeza, com certeza. é um pulo super importante. Tá? E eu, particularmente, trabalho bastante com terapia de grupo, e aí acho que é uma coisa que ajuda também, né? A terapia comunitária para grupos de idosos funciona super bem. Bem legal. Tem um estudo nos Estados Unidos de uma população, né, isolada numa cidadezinha que vivia mais. E eles foram olhar o que eles faziam lá. Esqueci o nome da cidade agora. Perda cognitiva, Luiz. Mas eles foram ver se as pessoas caminhavam, faziam, né, uma boa alimentação. E o que mais, né, tudo isso foi importante, mas o que mais explicava a longevidade era a conexão social mesmo. Eram pessoas descendentes de italianos, então eles faziam as refeições juntos, e isso Exatamente. foi o fator mais importante. Então, quando você vai olhar, você já deve ter ouvido falar das chamadas Blue Zones, né? As Blue Sim, Zones são lugares do mundo onde a maioria das pessoas vive muito, né? E quando você vai olhar para essas Blue Zones, o que elas têm em comum? São lugares onde as pessoas comem bem, têm uma interação social muito grande. Aqui no Brasil, a gente tem uma Blue Zone que é lá em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que é uma colônia italiana que tem essas características. Todo mundo come bem, muita fruta, muita verdura, aquela ligação social típica dos italianos. O pessoal vai em frente, a maioria das pessoas vive bastante, né? O difícil é você viver bastante numa cidade que nem São Paulo, né? Mas, enfim, você precisa ter esse norte, né? Você precisa arrumar um jeito de fazer atividade física, você precisa dar um jeito de comer direito e manter uma rede social. Isso é o segredo, que foi lembrado aí, né? Então aí entra a família é um fator importante, e a família às vezes joga contra, né? Se tiver uma família ruim, é pior do que não ter família, mas se você tiver uma rede social boa, você já está com meio caminho andado para viver uma velhice mais funcional, né? bem legal. A Gabriela está perguntando, que está comentando, né, primeiro que a reabilitação é muito efetiva para manter a funcionalidade em quadros demenciais, e ela gostaria de saber se existem estudos de intervenção de mindfulness em demências nos estágios iniciais. Você quer comentar? Então, Quer que eu comente, Luiz? eu não acompanho essa literatura de mindfulness, para ser sincero. Então, se você tiver alguma questão, é bom. Tem sim, né? Então, o nosso estudo, de alguma maneira, vai ao encontro disso. A gente teve alguns pacientes que passaram, né, com alguma perda funcional, alguma perda cognitiva, mas existem já estudos publicados mostrando que sim. Então, não tem indicação ainda, né? A gente não tem estudos mostrando como que isso acontece em longo prazo, aquilo que a gente estava falando, né? Se eu começo a praticar mindfulness com 30, 20, 30, 40 anos, se eu vou ter menos perda no futuro. Isso a gente não sabe porque são estudos muito complexos de serem feitos, né? Mas alguns estão em andamento seguindo aí de longo prazo. Mas a gente sabe, né, como o Luiz estava comentando no começo, que se as pessoas, né, com pequenas perdas, né, cognitivas, elas conseguirem entender os exercícios, participarem do grupo, assim como elas podem
mexer no computador, isso previne, né, ou estabiliza a perda e a pessoa muitas vezes ganha capacidade cognitiva, consegue voltar a fazer coisas que ela deixou de fazer com a perda. Por quê? Porque a gente, tanto atividade física, como computação, como mindfulness, né, praticar atenção, se a gente faz com regularidade, tem uma neuromodulação. Então, o cérebro responde. Assim como o músculo responde à atividade física, o cérebro responde ao estímulo cognitivo. Então, por meio dos estudos de neuroimagem, a gente sabe que há mais ativação de algumas partes do cérebro, por exemplo, o córtex pré-frontal, que está relacionado às funções cognitivas e executivas, também regulação emocional, via ínsula, via a parte límbica do cérebro. Então, a gente tem estudos mostrando, né, desde que seja feito com regularidade, acho que esse é o grande desafio, né, Luiz? Que as pessoas comecem a fazer e mantenham, né, a adesão e a regularidade. Você manter o mindfulness numa pessoa que já fazia, né, é mais fácil do que você pegar um indivíduo que já está descendo a rampa e fazer ele adquirir uma capacidade que ele nunca teve, né? Então, se ele já vinha fazendo, você manter isso. Agora, esse é o problema dos estudos que você falou. Quer dizer, como é que você vai manter numa população de estudo uma atividade de mindfulness controlada por muito tempo, para poder responder lá na frente que esses caras evoluem? Porque a evolução para a demência é um processo longo, né? A gente está fazendo estudos mostrando que de hoje para daqui a 6 meses as pessoas melhoraram, né? Mas de hoje para daqui a 10 anos ninguém sabe, né? Mas se o que funcionou para 6 meses continuar, a gente pode supor que isso vai também ter um efeito mais prolongado, né? Certeza, né? A gente quer expandir a coorte, né? Não só para 60 a mais, mas lá vamos começar nos 30 a mais. E aí a gente vai Exatamente. No conseguir começo da responder. rampa. Quando começa a rampa. Mas já existem alguns estudos, sim, Gabriela, mostrando bons resultados, né? Pelo menos a manutenção da capacidade cognitiva ou, eventualmente, algum ganho cognitivo. Demência inicial é bem legal. Depois do estágio, no estágio 2 e 3 da demência, aí você já está limitando os danos, né? Quer dizer, tentando fazer com que a pessoa consiga levar um dia a dia sem grandes distúrbios, né? Porque aí, na verdade, você deixa de ter um doente e passa a ter vários doentes que a família inteira fica doente, né? Se você tem uma pessoa demenciada, a família inteira fica doente, né? Porque o trabalho para manter aquela pessoa funcionando é muito grande. Mas até o estágio você pode fazer intervenções bastante efetivas. É muito importante até que se faça um rastreamento, né, para a gente identificar essas fases iniciais, porque dá para intervir legal. E o ideal é começar, né, o quanto antes na vida. Você trouxe um outro aspecto que a gente não tinha comentado, mas que é muito importante, Luiz, que é a aplicação, né, dessas técnicas de melhora da qualidade de vida também para os cuidadores, né? Exatamente. Isso tem bastante estudos mostrando, já muitos estudos, porque os cuidadores também desenvolvem o que a gente chama de burnout, né, do cuidador, burnout, que é a sobrecarga. E cuidador de demência é o que mais sofre com isso, né? É uma carga muito pesada, né? Modifica totalmente a família. E já tem muitos estudos mostrando que a aplicação de mindfulness para os familiares diminui o burnout, melhora a qualidade de vida e a saúde mental dos cuidadores. Isso a gente já tem bastante. E indiretamente, logicamente, melhora o cuidado, né, da pessoa. Isso, melhora o cuidado. Então, isso já tem... O paciente agradece também. Com certeza. Legal, acho que a gente está chegando ao final. Não sei se há alguma outra pergunta do pessoal que está nos acompanhando. Queria abrir então, Luiz, para você falar fazer algumas declarações finais, alguma mensagem que você queira passar e falar também como as pessoas acham o centro de estudos, as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato. Então, eu fico feliz da gente ter poder levar essa conversa, porque eu acho que, como você falou, a gente tinha que divulgar mais essa noção de que envelhecer bem não depende só de você não ficar doente, né?
Mais do que isso, envelhecer bem significa que você tenha uma vida social ativa, que você tenha hábitos saudáveis de vida e que conviva com as doenças que muitas vezes são inevitáveis, né? O açúcar que sobe, a pressão que sobe, o hormônio que desce, mas enfim, isso tudo a medicina sabe fazer, mas você precisa caprichar nas ações que mantêm a sua função, o seu corpo funcionando, a sua mente funcionando e construindo uma rede social. Essa é a mensagem que a gente tenta passar lá no Centro de Estudos. O Centro de Estudos é um órgão que está ligado à Escola Paulista de Medicina, mas também está ligado à comunidade. A gente tem um trabalho com a prefeitura. A ideia a gente tem trabalhado de construir na Vila Clementina um bairro amigo do idoso, então pensar nas questões ambientais, as calçadas, as escadas, tudo que pode interferir na qualidade de vida dos idosos. Eu posso passar o endereço, é lá na rua Loefringen, lá da Vila Clementino. A gente tem para o estudo uma limitação geográfica. Então, a virtude do estudo é você ter pessoas que todas pertencem a uma mesma região. Então, às vezes, você pensa, posso levar meu avô lá? Depende. Ele tem que, para o nosso estudo, ele teria que morar naquela região. A gente espera que isso aumente o preço dos imóveis na Vila Clementina, porque as pessoas vão querer morar lá para envelhecer bem. Mas, enfim, é uma coisa geográfica lá, mas tirante isso, nós estamos abertos, quer dizer, qualquer pessoa que esteja da região pode se matricular e a gente vai começar a seguir e fazer essas ações que a gente tem discutido aqui. E os seus contatos, Luiz, como o pessoal acha? Você tem site, redes sociais? Então, a gente montou um ano atrás um site que chama Geriatrix, que assim, a gente chama que é um portal de conhecimento. Então, tudo isso que eu falei aqui, mais alguma coisa, está lá. Os trabalhos que a gente fez. No passado, no começo desse ano, a gente fez um simpósio internacional, trouxemos gente do exterior, para discutir envelhecimento com funcionalidade. Então, tem lá uns 10 seminários que estão lá no site Geriatrix, disponíveis para quem aparecer lá. Não sei como é que para passar o endereço, não sei se eu posso compartilhar. Já estou pegando aqui, Luiz. Vou colocar aqui no chat já. Está aqui no chat o site, né, o Geriatrix. Vou colocar lá no YouTube também. Pode falar, Luiz. É isso. Eu pensei nisso, mas eu não consegui operar essa coisa aqui. Mas, assim, é um site que a gente tem alimentado. Tem todas essas aulas, os nossos trabalhos todos publicados estão lá. E a gente mantém um contato com quem se interessa, a gente pode manter um contato, né, virtual. E no Centro de Estudos, atualmente com a pandemia está mais difícil, mas a gente pretende que essa pandemia acabe um dia, a gente possa voltar a ter contatos pessoais com quem mora no bairro lá da Vila Clementino. Legal. Você pôr o site aí, o endereço? Já pus aqui no chat, já. Tá. O pessoal já está com acesso. Bom, muito obrigado ao pessoal que nos seguiu, né? O pessoal que nos seguiu aqui pelo Zoom, pelo Facebook. Infelizmente, a gente estava programado de fazer a transmissão via YouTube e não, né, por alguma questão técnica, não foi possível. Mas o vídeo, a gente gravou essa conversa, vai ficar lá gravada, né, no nosso canal do YouTube, do Mente Aberta. Vou colocar aqui o site do YouTube. Eu estou pondo aqui o Centro de Estudo, Rua Loefringen. Legal. Agora esqueci o número. Tá vendo como é que é o negócio? Loefringen. Quando eu esqueço, eu vou no Google. Então, estou colocando aqui o nosso YouTube, né? Para quem quiser depois rever a nossa conversa. Vai estar gravada lá nos próximos dias, a gente vai subir. Deixa eu ver se eu acho aqui, Luiz, o número. Eu tenho que achar isso aqui, não é possível. É 1596.
1596. É uma casinha que fica ali na Loefringen, paralela a Pedro de Toledo. E, 1596, é isso? 2 quarteirões do metrô Santa Cruz. Legal. Já coloquei no chat também. Isso. Bom, muito obrigado, Luiz. Boa noite, Hamilton. Boa noite, os amigos que nos seguiram. Boa noite, pessoal do Facebook também. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Boa noite para todos.